Oi, gente! Hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make linda e espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, primeiro eu limpo todo o rosto com essa aguinha micelar da Zanf. Depois, com o trio de sombras da Milani, eu uso o pincel chanfrado da Macrylan. Eu dou uma leve umedecida nele e uso esse marronzinho mais escuro para fazer o contorno de fora da sobrancelha. Aí eu já venho com o pincel língua de gato, que é um menorzinho, e com o corretivo da Maquiê, a cor Snow, eu já faço a correção da sobrancelha e já aproveito e passo ele por toda a pálpebra para ajudar na fixação da sombra. Aí eu venho com a esponjinha e dou batidinhas até esse corretivo ficar bem certinho. E com a paleta T05 da Atelier Paris, eu sempre começo com essa cor laranjadinha, que eu acho bem bonita. E esse pincel que eu tô usando é o 136 da Dye Makeup. E aí primeiro eu vou depositando a sombra e aos pouquinhos eu vou subindo com a mão bem levinha para fazer um esfumado bem bonito. Venho com um pincel que é um pouquinho menor, é o 132 da Dye Makeup. E uso esse marronzinho mais escuro, cuidando para não subir o laranjadinho que a gente fez. Passo ele até o côncavo e depois vou esfumando aos pouquinhos até ficar um esfumado sem marcação. E aí, para fazer o recorte do meu semi-cut, eu utilizo um pincel língua de gato bem fininho, o potencializador de sombras branco da Divine Diamonds. E eu passo primeiro na pálpebra móvel e peço para ela olhar para cima, e aonde carimbar o branquinho é a marcação que eu faço o recorte. Depois eu dou uma leve batidinha com o dedo para tirar essa marcação do branquinho. Aí eu volto com o pincel 132 e com aquele mesmo marrom que a gente tinha passado, mais escuro. E passo ele só no finalzinho desse potencializador para dar um acabamento no semi-cut. E aí com o pincel F19 da Dye Makeup, eu deposito o pigmento Vanilla da MAC só nesse recorte que a gente fez com o potencializador, só em cima do branquinho mesmo. Depois eu volto com o pincelzinho 132, faço um movimento de bolinha, vai e vem, só para dar uma esfumadinha, até eu ver que sumiu toda a marcação entre o pigmento mais claro e o marronzinho. Depois eu venho com esse pigmento que não tem a numeração, mas é um douradinho da Toque de Natureza. E eu passo ele só nessa partezinha branquinha também, para dar um efeito mais bonito. Bom, gente, agora é a hora do delineado. Eu não tenho a numeração desse pincelzinho que eu mostrei, mas ele é um pincel de precisão, qualquer pincel de precisão que seja retinho. Eu gosto de fazer o risco do delineado com ele. E depois eu venho com 210 da MAC, que é bem fininho. E aí eu faço todo o delineado com ele. Depois do delineado eu venho com os cílios. Eu gosto bastante da cola da Atelier Paris, que ela tem uma fixação muito boa. E aí eu espero ele secar um pouquinho, que fica mais fácil na hora de colar. E aí eu dou uma ajeitadinha com a pinça, com os dedos. E quando ele estiver quase sequinho, eu venho com um delineador líquido. Esse que eu usei é o da Eudora, só para tampar mesmo a cor da colinha. E aí já venho com o rímel. Eu venho com o pincel B113 da Macrylan. E com ele sujinho daquele último marrom que a gente passou, eu passo ele acima do recorte para dar uma profundidade e o recorte fica mais marcado. Agora vamos para a pele. Eu começo com o primer, que serve para tampar os poros, deixar a pele mais bonita. Aí espalho pelo rostinho. E aí eu venho com a base, essa que eu usei nela é a Bege 1 da Mary Kay. Eu espalho por todo o rosto com o pincel língua de gato.
Depois, com a esponja da Michele Palma, eu dou batidinhas até assentar toda essa base no rosto e ver que ela tá sem marcações, tá bem certinha no rosto. Depois, com o corretivo da Maquiê, a cor caramelo, às vezes ele tá um pouquinho durinho, então eu uso um pouquinho desse creme da Nivea, que ele é bem fininho, e aí ele deixa o corretivo mais molinho, fica melhor pra passar. E aí eu passo nessa região abaixo dos olhos, um pouquinho acima dos lábios e ali no meio do nariz também. Dou batidinhas com a esponjinha. E aí eu venho com esse pó translúcido da Fendi, que é o pó translúcido rosado, e eu passo primeiro em toda a parte que eu passei o corretivo. Depois eu venho com esse pincel mais gordinho e espalho o pó por todo o rosto. Depois eu passo essa aguinha, é uma água termal da Samana, que ela dá um efeito mais bonito na pele, né? Deixa mais suave e não deixa tanto aquele efeito de pó. E para fazer a parte inferior dos olhos, primeiro eu faço uma caminha de pó, porque se cair alguma sombra depois fica mais fácil de limpar. E na parte da linha d'água eu passei o delineador da Inglow. E na parte de fora, bem pertinho do pezinho dos cílios, eu passei o lápis preto da Toque de Natureza. E aí eu venho com um pincelzinho sem produto, só para dar uma esfumada nesse lápis. E depois eu venho selando ele com a sombra preta. E com aquele mesmo pincel da Macrylan, o B113, eu utilizo aquele marronzinho escuro e passo ele um pouquinho abaixo do preto para ficar um esfumado bem bonito. Depois eu venho com esse pincel da Macrylan, que é o W907, só para tirar a marcação daquele marronzinho. E aí eu limpo já todo aquele pó que a gente tinha passado e passo o rímel no cílios inferior. E aí a gente volta para a correção da sobrancelha, com aquele mesmo marronzinho mais escuro eu faço a correção da parte de cima. E para preencher a parte de dentro, eu uso o marronzinho do meio, que é um pouquinho mais claro. Depois eu venho com a escovinha para tirar qualquer marcação que tenha ficado e também para arrumar certinho os pelinhos. Depois eu venho com o pigmento 107 da Divine Diamonds e com o pincelzinho W907 da Macrylan e faço toda a iluminação abaixo da sobrancelha. Aí eu passo o pincelzinho 132 só para tirar qualquer marcação que tenha ficado e vou pro contorno. Esse pó que eu uso é o número 6 da Vult, eu gosto bastante dessa cor. Aí eu passo sempre nessa região da bochecha, subo um pouquinho pra testa, tem que estar com a mão bem levinha para não ficar nada marcado. Depois eu venho com o pincel W901, que é um pincel mais fofinho da Macrylan, e faço o contorno do nariz com a mão bem levinha. Depois eu venho com o pincel sujo de pó translúcido e passo um pouquinho para tirar a marcação desse contorno que a gente fez no nariz. E aí eu passo esse bronzer da Milani. E depois o blush, esse que eu utilizei foi o Soft da MAC. Passo só nas maçãzinhas do rosto mesmo. E aí eu venho com esse iluminador, eu não sei mais a marca dele porque já apagou. Mas é um bem baratinho, só que ele solta umas partículas bem pequenininhas de brilho que deixa a pele mais aveludada, eu acho bem bonito. E aí eu gosto bastante desse da Inglow, que é o número 1, que ele tem um brilho maravilhoso. Eu gosto de passar bastante. Eu gosto de passar um pouquinho também na pontinha do nariz e nos lábios, que fica um efeito mais bonito. E esse é o resultado, gente. Olha só que pele maravilhosa. E esse batom que eu usei foi o Taupe da Mary Kay. Eu sou apaixonada nesse batom. E pra finalizar, é só passar o fixador. E pronto, gente, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa make, das dicas, dos produtos. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e também de me seguir no Instagram.
I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead.